Nossa próxima aula aí, né? Começamos na aula 0, aula 1, aula 2 e agora estamos na aula 3, que seria a quarta aula. Olha que confusão mental esse negócio de contar do zero, né? Mas é muito bacana. Vamos lá, então vamos abrir o nosso terminal. Vamos ampliar aqui um pouquinho o tamanho daqui da tela para que vocês consigam ver sem muita dificuldade e até assistir pelo celular, né? Que às vezes é bacana também. Comandinhos aqui pra gente colocar no terminal é o comando que muda de pasta. Então eu vou estar lá na pasta documentos, né? Vou para a pasta FC, que é da física computacional. E aí lá dentro tem as aulas 1 e 2, que a aula 0 ficou lá no Windows, né? E agora a gente vai para a aula 3. E qual é o comando que cria a pasta aula 3? É o comando mkdir. Mkdir, aula 3. Eu já dei essa disciplina na graduação presencial e foi muito engraçado, porque na graduação presencial eu tento interagir bastante com os alunos, né? Então toda aula começa desse mesmo jeito, como vocês vão ver daqui até o fim do curso. É sempre mudando de pasta e criando pastas da aula, né? E toda aula eu perguntava assim, Luiz, né? Que era o nome do estudante. Qual é o comando para criar a pasta? E o Luiz, mkdir. E hoje não existe Luiz. O nome dele mudou para mkdir. Todo mundo só conhece ele como mkdir. Tá? Então vamos lá. Luiz não, mkdir. Mkdir já foi aí, agora a gente vai mudar de pasta. Mudar de pasta é o comando cd. E aí eu vou para a aula 3. Pessoal, o que a gente vai aprender hoje? Deixa eu pensar aqui o que a gente vai falar agora, né? Vamos começar a criar a estrutura de repetição. Tá legal? Ah não, antes disso, não. Antes de repetição a gente tem que falar que a gente só trabalhou com números inteiros. Vamos trabalhar agora com os números reais, tá? Então vamos lá. Então vamos criar aqui uma nova calculadora, né? Que é a calculadora de números reais. Então eu vou colocar aqui calc de novo, v1.c, só que agora é a calc v1 na pasta aula 3, né? Então não tem nada a ver com a da pasta aula 2, mas vamos lá. Então o nosso programa sempre começa com a hashtag include, né? E aí aqui eu coloco stdio.h, tá? Pessoal, não sei se vocês notaram, mas eu gosto de colocar um espaço aqui, mas esse espaço não é importante. Você pode deixar com espaço, com vários espaços ou sem espaço, tá? E aqui agora eu vou começar com a minha função principal, int main, abro e fecho parênteses, né? E aqui eu abro e fecho as chaves. Aqui também, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem deixar espaço ou simplesmente não deixar espaço. É uma questão assim de estética que vocês podem escolher. Da mesma forma, vocês vão encontrar programadores que gostam de colocar esse enter aqui nas chaves, tá? Eu gosto de deixar ela na mesma linha, mas aí é uma questão... É igual aquela questão do feijão, né? Não sei, todo mundo tem um hábito aí na casa de vocês, né? Por exemplo, aqui em casa, eu gosto de comer com o arroz embaixo e o feijão por cima dali, né? Tem gente que coloca primeiro o feijão e depois o arroz, o que é completamente errado. Brincadeira, viu? Pessoal, não é errado não, são modos diferentes de fazer as coisas, né? Da mesma forma aqui na parte da programação, é uma questão mais de gosto do que uma questão de performance e qualquer outro tipo de coisa, tá legal? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa parte de programação. Eu gosto de falar rápido desse jeito porque eu odeio que assistir meu vídeo na velocidade 2, tá? Então, para garantir que vocês não vão assistir na velocidade 2, já coloco aqui na velocidade 2, velocidade do Creu. Vamos falar então sobre variáveis do tipo reais. As variáveis do tipo reais, elas são de dois tipos. Float, que aqui a gente nunca vai usar, tá? Porque ela não tem precisão. E a double. A double é o que a gente vai usar. Então, eu falei a palavra float para você saber que se um dia te falarem float, você fala, não, isso aí eu não quero, né? Se falar, eu prefiro double, tá? Então, vamos começar aqui com a palavra double. Com aquela ideia lá de variável, que eu falo o tipo de copo e agora eu dou um nome para esse copo. E aí eu vou chamar ela de X, tá? Poderia chamar de Y, poderia chamar do que quisesse. Palavras, letras e assim por diante. Um detalhe curioso aqui é que a linguagem em si ela é sensitive case. O que isso significa? Significa que ela consegue diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá? Vamos colocar aqui também mais outra variável, né? A variável do tipo Y, tá? E agora eu coloco aqui, eu posso fazer as atribuições para elas, né? Então eu posso simplesmente declarar e depois atribuir, né? Então eu posso falar agora que ela vale, sei lá, 10.0, né? E o y agora vale... Vamos colocar igualzinho no caso anterior, né? 8 e agora o y vale 3.0, tá? Então aqui note que é importante vocês colocarem um ponto para garantir que ela seja realmente uma variável double, que não seja uma variável do tipo inteira. Porque se eu fizer 3 dividido por 8, esse número, se for inteiro, dá 0.
Mas se for double, opa, já não dá mais zero, né? Dá 0, alguma coisa, tá? Lembrando que vírgula é só no português aqui do Brasil, né? No padrão internacional, o separador decimal é um ponto, tá? Nesse caso aqui também, se você quiser oprimir o número 0, você pode, tá? Então ele também entende que isso aqui é um número do tipo double, né? Do tipo real, tá? Mas eu gosto de colocar o ponto 0, porque se você colocar só 8 pontos, fica um negócio um pouco estranho para mim, né? De visualmente falando, tá? E aqui agora eu simplesmente posso colocar o printf. Opa! O meu já foi muito rápido aqui, né? Porcentagem, aqui eu coloco G. E depois eu explico por que G, né? D é para inteiro, G é para números de qualquer tipo, mais especificamente do tipo double, porque ele vai perceber qual é a melhor forma de representar esse número e você vai ver que G vai fazer escolher a melhor forma de representar, né? Então eu vou colocar assim, ó, porcentagem G dividido por porcentagem G é igual a porcentagem G, né? Nesse caso que eu estou falando é que x, y dividido por x. Então é o contrário aqui, desculpa lá. É aqui e aqui, né? Eu quero representar aqui o número 3, que é o que eu guardei dentro do y, dividido por 8, que é o que eu guardei dentro do x, é igual a 3 dividido por 8. E a gente vai ver que número é esse. Vamos lá? Então, lembrando, GCC, calc, V1, opa, escrevi 2 vezes aqui, certo? E aí agora eu coloco ponto barra, ponto alt, e ele mostra o resultado, que é 0,375. Ah, rapaz, agora deu certo, né? E se fosse inteiro, daria 0. Tá legal? Notem, pessoal, que não existe resto da divisão para números reais, tá? Os números reais não tem esse resto da divisão. O resto da divisão ele só funciona para inteiros. Tá legal? Bom, mas tem uma coisa importante. Como é que funciona a questão de potenciação, né? Então vamos trabalhar agora na versão 2, né? Ou vamos simplesmente colocar... vamos trabalhar na versão 2. Então vou colocar aqui CP, calc V1 para calc V2, calc V2.c. E aí agora então eu coloco aqui, né, a potenciação, né? Para ficar mais fácil da gente saber as potências lá, vamos colocar, por exemplo, 2 aqui, ó, né? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 eu espero que seja 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Tá legal? E como é que eu faço isso? Na representação normal que a gente pode fazer é porcentagem G. A gente usa o símbolo de o acento circunflexo para representar como se fosse um número elevado a outro número, tá? Essa é a representação gráfica que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá legal? Porcentagem G. Pessoal, notem que em alguns computadores, se você só colocar o acento aqui, ele fica pequenininho. Você precisa da barra de espaço para ele garantir que isso aqui vire realmente um caractere, tá? E para finalizar, então, a gente coloca aqui, então, x, y, né, que vai representar x elevado a y. E agora, como é que eu faço isso aqui? Né? Agora que vem a novidade. Existe uma função que já faz essa questão da potencialização, né? E aqui a gente começa agora a introduzir novamente o conceito de funções dentro da programação. A função se chama POW, de power, né? E aí, então, como é uma função, ela é um conjunto de caracteres para falar o nome dela. Normalmente no cálculo a gente usa a letra F, G, H e assim por diante, certo? E aqui nós temos as 3 letras para representar o nome dessa função, que é POW. Aí eu abro e fecho parênteses, que é para falar quais são as variáveis de POW. E ela tem 2, tá? A primeira é a base e a segunda é o expoente. E dentro de uma função de várias variáveis, o separador entre as variáveis é uma vírgula. Então eu simplesmente coloco x, vírgula, y. Ou seja, quanto vale x, vale 2. Quanto vale y, vale 3. Então é como se fosse 2 elevado a 3, tá? E só que para isso funcionar, eu agora preciso colocar aqui a palavra include e colocar a biblioteca math.h. Math de mathematics, né, de matemática do inglês. E o .h é porque é um head file, é um cabeçalho, é uma biblioteca que vai estar definido lá a função POW. E vem mais novidade por aí. Porque então agora, depois desse programa pronto, e na hora da compilação eu vou escrever GCC, calc V2 e não vou dar Enter ainda. Porque eu preciso colocar mais uma palavrinha, que é a opção
menos LM. LM? Por que LM? E por que menos? Menos é para referir que vai vir agora uma chamada de um comando, né? Deixa eu explicar melhor. Imagine que você chamou um programa de LM, né? LM.c ou nem colocou o ponto .c, só chamou de LM. Então, para não confundir LM com o nome de um programa, eu tenho que colocar algum símbolo que represente um comando. E a pessoa coloca o símbolo hífen no começo, para garantir que o LM é um comando. O L é de library, então é para chamar a biblioteca library M. O M é de mathematics, de matemática, então eu vou chamar essa biblioteca. E aí ele funcionou, tá legal? Então coloco ponto barra ponto out e aí ele vai executar o nosso programa e que ele vai colocar lá 2 elevado a 3 é 8, tá legal? Mas olha só que legal, gente, porque essas variáveis que estão aqui, elas são variáveis do tipo real. Então, tanto faz aqui ser 2 elevado a 3, mas poderia, por exemplo, né, ser meio, né? Opa, meio não pode ser escrito assim, né? Meio tem que ser escrito assim, tá? Por quê? Porque 1 sobre 2 é a divisão de 2 inteiros e como o numerador é menor que o denominador, dá 0. Então, o y seria 0, tá? Então, para garantir que isso aqui dê 0,5, né, que é meio, tá? Eu tenho que fazer dessa maneira. Então, quanto que é 2 elevado a meio? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, tá? Então, vamos ver se é a raiz quadrada de 2? Então, vamos calcular. A raiz quadrada de 2 é 1,41, né? Tá lá, ó, 1,41. Tá legal? Mas, professor, existe outra forma de fazer a raiz quadrada? Sim! E como é que é? É assim, ó. SQRT de 2. E esse SQRT também está definido na função math.h. Tá legal? Então aqui é simplesmente eu vou colocar assim, ó, né? Agora eu tenho que mudar um pouquinho essa nomenclatura aqui, ó. Aí eu vou colocar assim, ó, SQRT de porcentagem G é igual, vou colocar aqui o valor, vou colocar o valor do X, não vou colocar 2. Desculpa lá. Poderia colocar 2 ou poderia colocar o valor do X, né? Tá? Então assim, ó, no primeiro porcentagem G, eu vou colocar o valor do x. No segundo porcentagem g, eu vou colocar a raiz quadrada de x, tá? Esse SQRT é só uma frase para escrever lá, tá? Lembre-se, o que está entre parênteses são frases. O que está aqui são os comandos, tá? E SQRT é a abreviação, né, de square root. Square do quadrado e root de raiz, tá? Então vamos verificar se deu certo. Compilo e executo. E olha lá, deu certinho, tá legal, pessoal? Bom, só vamos para mais uma etapa aqui muito importante na nossa aula, que é a seguinte. Vamos lá, vamos fazer uma cópia aqui, CP Calc 2, vamos para a versão 3.c. VCalc V3.c. Eu agora vou vir aqui e vou fazer o seguinte, olha só o que eu vou fazer, eu vou declarar mais uma variável aqui, tá? Essa variável eu vou declarar ela assim, ó, double z, tá? E aqui eu vou escrever assim, ó, pessoal, preste atenção. Z é igual, tá? A 1.0, né? Mais 2.0 mais SQRT de 2, tá? 2.0 aqui, beleza? Que número que é isso? Não sei, tirei da minha cabeça, tá? Ou seja, eu posso fazer as operações matemáticas na própria linha onde eu vou definir a minha variável, tá? O valor de z. Então aí aqui simplesmente agora eu posso vir aqui e colocar um printf. Aí eu vou colocar aqui, ó, porcentagem g, vírgula z. Simplesmente vou imprimir o valor de z. Ah, professor, faltou o barra n aqui para pular de linha. Perfeito. E faltou o ponto e vírgula também, tá? Então agora a gente vai simplesmente imprimir o valor de z, que deve ser 1 mais 2 dá 3, mais 1.41, 3.41. Então vamos lá, GCC. Ponto barra, compilei o anterior, né? Tem que ser o V3, isso. Ponto barra, ponto alt, e aí ele vai lá, o 4, errei, né? 4.41, deixa eu ver aqui o que eu errei. Ixi Maria, vamos ver. 1 mais 2 dá 3, é isso, claro. Meu Deus do céu, o professor tá calculando tudo errado, né? 1 mais 2 dá 3, mais 1.41 dá 4.41, tá? Eu queria que desse 3, então para dar 3, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar 1 aqui, né? Vamos verificar então se funciona? Vamos lá. Por que eu queria que desse esse valor, 3.41?
Tem algum número que vocês lembram que é parecido com 3.41? Talvez se inverter o 4 com 1 fica 3.14. E na linguagem C, nessa biblioteca math.h, está definido esse número, que é o número π, tá? Então vamos ver esse número π, né? Como é que eu faço para ver ele, tá? Ele já está definido e eu vou representá-lo da seguinte maneira: m_pi. Lembra que eu falei que é sensitive case, essa linguagem que ela diferencia maiúsculo de minúsculo? Então tá lá, ó, m_pi é o número π, tá? Que está definido na biblioteca mzão aqui, que é a biblioteca matemática. Vamos ver quanto é que ele coloca aqui o valor de π. GCC, e aí agora eu compilo e ele coloca lá 3.141592 e assim por diante, tá? Como ele usa porcentagem G, ele limita o número da representação, mas esse número π na linguagem C, ele tem uma precisão aí de 15 casas decimais, tá? Que é bastante, tá legal? Olha, gente, estamos chegando na aula que a gente vai calcular esse número π usando números aleatórios, né? E imagine que existe, você pensa no número, aí o outro pensa no outro número, e o outro pensa no outro número, o outro pensa no outro número. Vocês vão ver que eu consegui pegar esse conjunto de números e calcular o número π. Mas isso nas próximas aulas aí, aguarde que vocês já vamos chegar lá nessa parte. Um grande abraço e até a próxima.